guiados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque é assim que se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, e cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa, Senhor, dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Quem crê diz comigo, amém. Gente, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho de Jesus Cristo junto com Barnabé, num lugar novo, pregando nas sinagogas, muita gente se convertendo, a mensagem sendo pregada de uma maneira intensa, mas tinha um cara que tinha muito dinheiro. Escuta aqui que eu vou te contar, vamos ver se você lembra de alguém. Tinha um cara lá que tinha muita grana, e ele estava ouvindo, dizendo, nossa, o que esses caras estão pregando? Aí, irmão, esse Elimas atravessou a mensagem e disse, não, esses caras aí não são verdadeiros. O que esses caras estão pregando aí não é verdade, não é bem assim não. Não acredita nesses caras aí não. Não. Por quê, irmão? Porque ele, veja, eu vou ler de novo, irmão. Eu vou ler de novo aqui. Eu quero ver onde está aqui. Eu quero ler de novo. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Ele andava com o cara. E ele era um encantador. E ele era um falso profeta. Então ele enganava esse cara através das suas falsas profecias. Escuta isso aqui. E com as suas falsas profecias, ele segurava o cara do seu lado para ganhar o seu din-din, irmão. Você tá entendendo? Olha o que a Bíblia está falando. E aí, quando chegou o Paulão lá e começou a descer o pau e falar a verdade, ele olhou e falou, opa, os caras vão levar o cara embora e eu vou perder o meu lucro. Porque eu não vou conseguir enganar mais ele, porque o Paulo está ensinando a verdade. Aí o que ele fez? Ele veio e desceu o pau no apóstolo Paulo. Ó, o apóstolo Paulo é mentiroso, falso profeta. O que ele fala não é de Deus. Esse cara aí não tem nada de Jesus. Não acredite nele, porque não é bem assim. Porque se você não der, você não recebe. Porque se você não abençoar, você não é abençoado. Essa conversa desse cara aí é para boi dormir. Mercadores do evangelho, profetas de Baal. Entendeu, irmão? Hoje eu ouvi uma palavra profética do pastor Carlos Alberto. Eu chamo ele de pastor porque a gente é pastor, chama, né? Mas ele é um apóstolo, Carlos Alberto, lá de São Paulo, que você conhece bem ele aí do YouTube, né? Você conhece o pastor Carlos Alberto, parece que ele tem um programa de manhã, ele ora todo dia aí de manhã, né?
A igreja Tabernáculo de Deus, homem de Deus. Ele orando, eu não sei se foi ontem ou hoje, eu vi um vídeo dele aí. Não, eu vi um vídeo dele, não sei se você viu. E ele, na hora da oração, Deus usou ele para revelar e dizer assim: ó, Deus vai tratar com pessoas que estão fazendo grupinhos para atacar os homens de Deus dessa nação. Você ouviu ele falando isso hoje ou ontem? Quem ouviu? Ele disse: Deus vai tratar. O irmão Marcelo assistiu a mensagem dele. Ele disse, na hora da oração, ele estava falando no mistério, Deus revelou, pessoas estão formando grupos para atacar homens e mulheres de Deus que estão falando a verdade na internet, irmão. Entendeu? Formando grupos, são verdadeiras quadrilhas gospels. 3, 4 canal deles se juntam, fazem uma catrefa e começa, descer o pau. Um fala que o cara é ladrão, outro fala que a profecia dele não bate com a Bíblia, o outro chora e diz, ele tá falando mal de mim. E eles formam um grupo, irmão, para bater nos profetas, para bater em quem tá falando a verdade, para desestimular você por causa da grana, porque eles estão mentindo para você nos seus canais, nos canais deles, né? Ele fica lá, xarabacantarabadá, Deus está me revelando, irmão, Deus vai te dar. E é mentira isso. Eles são esses caras aqui, falsos profetas. Eles são esses elimás, os mágicos, os magos, imitadores. Eles ouvem as profecias dos verdadeiros profetas e quando eles veem que o cenário político está para acontecer, eles começam a profetizar. Mas eles estão falando 1 ano depois que os outros estão falando já. 2, 3 anos depois. Aí como se fosse deles. Porque eles querem continuar enganando as pessoas. E Deus trouxe essa mensagem para o pastor Carlos Alberto. E hoje eu estava orando, Deus trouxe a mensagem para mim. E eu estou aqui contando isso aqui para você que Deus me falou. Que o apóstolo Paulo orou. Mas antes de orar, ele atribuiu ao mago, ao mágico, alguns adjetivos que eu quero que você preste atenção. Se você não encontra nessas pessoas que estão aí no YouTube, e né, a maioria está no YouTube. Tem uns no Instagram, mas a maioria é youtubeiro mesmo. Que é só YouTube que dá grana pros caras. Né? E o YouTube virou profissão para muita gente. Daí para manter os seguidores deles, que manda oferta, que dá dinheiro, os caras ficam mentindo e enganando os caras. Entendeu? Escuta aqui. E ele disse assim, ó filho do diabo. Porque quando o pastor fala aquilo, você fica bravo. O pastor tá tratando o fulano mal, a fulana mal. O pastor é grosso, que o pastor tá... Não. Olha o que o apóstolo Paulo falou para essas pessoas. Ele disse, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. O que é malícia, irmão? A pessoa usar de maldade. A pessoa que não quer se queimar, ela fala assim, eu não vou falar nada do pastor Sandro, mas você vai lá no canal do José da Silva, que ele tem uma bomba para te contar. Mas como é que ela sabe? Como é que essa pessoa sabe que a pessoa tem uma bomba para falar do pastor Sandro, do pastor Carlos Alberto, da missionária Regina Tibúrcio, das outras missionárias aí que estão, né, falando de Deus aí? Eu esqueço o nome da galera. Como é que eles sabem, irmão? Porque é 3 cantos o negócio, irmão. Eles combinam. Daí uma que tem mais audiência chama pro outro que não tem nenhuma. Daí o outro que não tem nada a perder, que é um Zé Ruela, que você processa o cara já é um miserável, não tem nada, né? Não adianta. Entendeu? Daí o cara tá lá, o pastor Sandro é ladrão, o pastor Sandro roubou, assaltou o Banco do Brasil. É tudo mentira, mas hoje todo mundo fala o que quer e não acontece nada. Entendeu? Quem não tem caráter, irmão? A Bíblia diz quem tá sujo, suje-se mais. Os caras estão rolando na lama. Rolando na lama.
e descendo o pau nos outros. Então, esses caras aqui, eles estão aqui hoje, fazendo isso hoje. Porque se você vai no canal dos caras, você não vê eles fazendo um apelo para aceitar Jesus. Você não vê eles fazendo um culto de oração com mais de 700 pessoas curadas. Você vê isso? Você vê no canal deles isso? Você vê os irmãos fazendo culto lá, irmão, de oração e vendo os irmãos sendo libertos. Os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo. Você vê isso nesse canal desses caras? Não, é só maldade, irmão. É só malícia. É só os caras torcendo a Bíblia para enganar você. Para enganar os desavisados. E aí quando as pessoas vêm aqui, a gente fala a verdade, irmão. Aí nós somos os ruins. Ah, o pastor Sandro tá falando mal da mulher. Não, não tô falando mal de ninguém. Eu tô pregando o evangelho e te ensinando o que a Bíblia tá falando. O apóstolo Paulo vem, irmão, e lança uma palavra profética sobre o Elimás. E ele fica cego. Você tá ouvindo o que eu tô falando? O apóstolo Paulo ora e o cara fica cego. Você vai dizer que foi oração de macumbeiro que o apóstolo Paulo fez? Você vai dizer que o que o apóstolo Paulo fez não se faz porque Deus é amor e Deus não pune ninguém? Cadê os irmãos aí, os bonzinhos? Cadê os bonzinhos, irmão? Hã? Que fala que Deus não trata com ninguém, que Deus não pesa a mão sobre ninguém, que isso é mentira. Cadê os irmãos bonzinhos que pregam esse evangelho mentiroso? Um evangelho que não tem justiça. Eu te pergunto. Cadê os irmãos que pegam a hipergraça, que Deus não pesa a mão sobre ninguém, que Deus não põe doença em ninguém, que Deus não põe enfermidade em ninguém, que isso é mentira? Cadê os irmãos que falam isso? Daí os caras parecem doentes, né? Esses caras que começam a falar mal dos profetas começam a aparecer doente. Ai, irmão, eu tô enfermo, porque o diabo... Não, é o diabo não, irmão, é Deus, porque Deus está avisando que vai pesar a mão sobre quem está se levantando contra os seus filhos. Porque os caras estão fazendo por causa de dinheiro, para enganar as pessoas. Entendeu? Então, olha aqui o apóstolo Paulo tratando do cara. Você vai dizer para mim, ah, pastor, mas coitado do irmão, nós temos que orar por ele. O apóstolo Paulo orou por ele, orou para ele ficar cego. O apóstolo Paulo orou para ele ficar cego. E o apóstolo Paulo é um homem de Deus, o cara ficou cego mesmo. Na hora. Daí os caras ficam chorando. Ainda são tão burro, né? É gente burra isso, né? Porque ainda eles expõem as suas mazelas, né? Não é? Ai, irmão, porque o pastor Sandro tá me amaldiçoando. Não, não tô não, irmão. Quem amaldiçoa essas pessoas é a Bíblia. A Bíblia diz maldito daquele que tocar no ungido de Deus. Ai de você. Daquele que desvia os pequenininhos do Senhor, dos caminhos. Melhor não seria não ter nascido, a Bíblia diz. Mas os caras pregam um evangelho mentiroso aí. Mentiroso. Um evangelho mentiroso. O evangelho verdadeiro é esse que está escrito aqui. Olha o apóstolo Paulo fixando, olha só, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o verso 9, certo? Do capítulo 13 de Atos. Olha aqui, ó. Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Não, pastor, o apóstolo Paulo não é de Deus, porque ele não tem amor. Cadê o amor pelo próximo? Cadê o amor? Não, isso aí não é de Deus, essa palavra aí não é de Deus, não tá nisso aí. Imagina se Deus vai deixar o cara cego, coitado. Coitado, miserável, coitado.
Você é corno? Você tá ouvindo o que eu tô falando aí? As pessoas não têm temor de Deus, irmão, hoje em dia. Se levantam e blasfemam contra o próprio Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vem e fala as coisas, e os irmãos vão lá e falam que é mentira, que o profeta é do diabo. Entendeu? E hoje, quando eu ouvi o apóstolo Carlos Alberto profetizando e dizendo Deus, 22, ele falou, 2022. Esse povo que está se reunindo em grupos para se levantar contra os homens de Deus dessa nação. Ô, irmão, foi tiro certo isso aí. Tiro certinho. Esse aí, ele lançou uma bomba no sítio do Pica-Pau Amarelo, irmão. Lançou uma bomba. Não fui eu que falei, não. Se fosse eu, você até podia falar que eu tô brabo, que eu tô... Mas não fui eu que falei, não. Só tô reproduzindo aqui, porque talvez você não tenha ouvido. Que o pastor Carlos Alberto falou ontem, hoje eu não sei. Entendeu? Que os caras querem likes, querem curtidas, querem ter o seu canal com muita monetização. Então, para isso, eles levantam um assunto que dá audiência. O que dá audiência? Fala mal das pessoas que todo mundo conhece. Entendeu? E as pessoas não veem o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, ou seja, rodeando, estava tateando, porque ele ficou cego na hora. Cego na hora. E hoje, quando eu estava orando, Deus me deu esse texto. Ele falou para mim, irmão, exatamente sobre isso. Que Deus vai pesar. Irmão, 2022 é um ano de justiça. Eu não falei para você? Quem tá no caminho? Quem tá no caminho vai começar a ganhar presentes de Deus no meio da crise. Quem tá fazendo a obra de Deus ganha presente de Deus. Não precisa roubar ninguém. Não precisa tomar nada de ninguém. Deus dá, irmão. Deus dá. Não precisa tomar, não precisa nada, não precisa, irmão. Deus dá abundantemente. Deus dá abundantemente. Aliás, quero mandar um recado pro pastor Carlos Alberto. Eu não vou nem passar um WhatsApp para você, pastor Carlos Alberto, que faz tempo que eu não falo com você. Eu vou te mandar um recado aqui e quem tá me vendo avisa o pastor Carlos Alberto que eu tô mandando um recado para ele aqui. Deus tá me mandando, eu vou falar. Eu tenho que falar aqui, eu vou falar. Vamos ver se o pastor Sandro é um homem de Deus ou não. Eu vou mandar, irmão. Deus tá falando para mim aqui. Pastor, o Senhor está me mostrando na sua mão. Eu não conheço ele pessoalmente. Conversei com ele 2 vezes só, pastor Carlos Alberto. Não é meu amigo de conversar, então eu não sei da vida dele. Tá? Mas Deus está me mostrando, pastor, na sua vida, um presente de Deus chegando na sua mão. Eu sei que você tem passado, porque Deus está me mostrando, por dificuldades na sua igreja. Por ser honesto. Por não pegar nada de ninguém. Está passando por dificuldade. Mas Deus vai honrar você por esses dias. Por esses dias, pastor Carlos Alberto, da Igreja Tabernáculo de Deus, lá de São Paulo. Por esses dias, pastor. Deus está me mostrando um anjo descendo do céu e colocando uma chave de um carro novo na sua mão. O povo vai morrer de inveja de homem de Deus. Porque eles têm que enganar as pessoas para ter as coisas. Quem é de Deus não precisa disso. Deus dá com alegria. Deus está me mostrando, pastor, uma chave de um carro novo vindo na sua mão, que vai te assustar, você vai se espantar. Receba essa palavra de Deus e em pouquinho tempo nós vamos saber se o pastor Santo fala de Deus mesmo ou não. Ou se o pastor Santo só profetiza sobre desgraça, né? Temporal, enchente, morte, deslizamento, né? Até agora, esse ano, aconteceu tudo. Agora eu tô profetizando uma bênção na tua vida, pastor Carlos Alberto. E Deus vai te honrar. E você vai ganhar um carro de presente de Deus. Escuta o que eu tô te falando. Deus tá me falando que eu tô falando de tudo, Deus tá falando. Fala para ele. Profetiza na vida dele. Que eu vou mandar um presente. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que Deus abre porta onde não tem porta?
Que Deus abre as janelas do céu e derrama uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, sem medida sobre aquele que faz a vontade de Deus, que fala a verdade. Você crê nisso? Abra suas mãos, eu vou orar por você agora. Abra suas mãos. Eu vou orar por você agora. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja, os meus amigos, seguidores. Eu quero abençoar o pastor Carlos Alberto, Pai. Em nome de Jesus, a sua esposa, a sua igreja. Que o Senhor possa abençoá-los. A missionária Regina. Todos estes que o Senhor tem usado poderosamente na terra para pregar o teu evangelho, que são perseguidos por essa corja, Senhor, de falsos profetas aí no Brasil. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos poderosamente, para que todos possam ver a tua glória na vida deles, para que eles sejam abençoados. Meu Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui comigo hoje, eu peço que a tua bênção venha sobre a vida deles, que o Senhor venha abrir uma porta sobre a vida deles, os que estão desempregados venham abrir uma porta de trabalho, os irmãos que têm o seu trabalho, que o Senhor venha sustentá-los, abençoá-los, multiplicando na vida deles a bênção. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe vocês, galera, tá? Até amanhã. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Se não, amanhã às 14 a gente tá aqui de novo, tá legal? Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.